Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma de estudar para você ver grande parte do conteúdo em pouquíssimo tempo. Há algumas semanas eu fiz um vídeo te mostrando 5 formas diferentes de estudar nessa reta final. As 5 formas ainda funcionam, eu inclusive falei a forma que eu usei para passar na medicina da USP, mas hoje eu quero te falar uma forma adicional que é muito boa para quem tem pouquíssimo tempo para estudar, para pessoas que trabalham ou já estudam com outra coisa, mas também é útil para quem já estudou bastante e tem bastante tempo livre, para você não destruir o seu TRI sem querer. E a lógica é simples. No cronograma você vai ter 169 blocos de estudo, 169 assuntos, mas alguns assuntos caem muito mais na prova que outros. Tem uma forma de organizar esses assuntos que você consegue separar 50 deles, 50 razoavelmente fáceis, para você conseguir estudar mais da metade da matéria. E é vantajoso pensar dessa forma porque a outra metade da matéria está em 110 blocos e tem os blocos mais difíceis nessa outra metade. Então exigiria muito mais tempo e esforço para conseguir fazer aquela metade da prova. Então é sempre melhor começar por essa metade, que é o motivo desse vídeo, que é uma seleção de blocos que são razoavelmente fáceis e que caem muito na prova, do que começar pela outra metade. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quais são esses blocos. Para ser mais exato, são 49 blocos e um assunto separado, você vai entender mais pro final, que é de linguagens, e vou fazer alguns comentários relacionados a esses blocos para te ajudar no estudo. E aí os detalhes de cada bloco tem no meu cronograma, eu vou colocar um link para você pegar a versão do ano passado de graça, você também tem a opção de comprar a versão desse ano, os dois são equivalentes, você vai ter para cada bloco a lista de tópicos que você precisa estudar. E além disso, eu vou colocar o material desse vídeo numa das opções de membro, eu coloco na descrição os detalhes, mas você pode simplesmente tirar print do que eu for falando ou fazer anotações. E aí, só para você ficar um pouco mais tranquilo em relação à dificuldade, eu consegui tirar quase todos os blocos mais difíceis dessa metade. Então, nesses 50 que eu separei, tem um ou dois que são um pouco mais difíceis, mas eu deixei de fora logaritmo, análise combinatória, pilha, estequiometria, eletromagnetismo, e que são assuntos importantes que caem no Enem, mas estariam nessa outra metade, que tem junto 110 blocos, que exigiria muito mais tempo para você aprender. Então essa metade que eu separei aqui é para ser de rápido aprendizado, é mais especializada para quem tem pouco tempo de estudo, para quem trabalha, mas para quem já estudou um tempão e tem tempo livre, você tem que usar essa lista para garantir que você está sabendo as coisas fáceis, as coisas que aumentam a nota no TRI. Errar questões desses blocos vai abaixar sua nota por meio de um TRI, porque o TRI penaliza quem erra questões mais fáceis. E aí, se você tem problema para se organizar, eu separei 50 blocos, justamente para quem não tem tempo, pode fazer um bloco por dia, ainda faltam cerca de 60 dias para o Enem, que você vai chegar na prova razoavelmente preparado. Claro que o ideal era ver os 100% da prova, mas se você é uma pessoa muito ocupada, que tem filho, que trabalha, eu entendo que a situação é mais difícil, você precisa aprender a priorizar o que estudar. Então, a partir de agora, eu vou só mostrar quais são esses blocos, separado por matéria, e fazer uns comentários gerais para te ajudar. Vamos começar por biologia. E aqui vão ser 7 blocos, a maioria deles é de itens que você precisa decorar, não tem tanto para aprender, é mais você usar aquele esquema de tentar transformar num resuminho, no mapa mental para aprender. E aí o mais importante deles é o bloco de impacto ambiental. Você vai ter que saber aqui alguns conceitos relacionados ao impacto ambiental, vai ter que dominar o conceito de eutrofização e conhecer impactos ambientais relacionados aos biomas. Esse é o bloco importante, é o que mais cai. Também tem algumas coisas de botânica importantes, tem a parte de morfologia e reprodução. Morfologia, você saber o que é cada componente da planta, então você tem que saber olhar para uma flor, para uma raiz e para um caule e dizer o que é o nome de cada coisa. E reprodução é basicamente vinculado à classificação das plantas. Ainda em plantas vai ter transporte de seiva, algo que aumentou no Enem nos últimos anos, então é importante estudar bem direitinho. Tem também transporte de moléculas, que é fácil, é uma tabelinha que você decora como funciona cada coisa. De animais tem só a parte de vertebrados, e tem ainda ecologia básica, e aqui são os conceitos mais básicos da biologia, a diferença entre habitat e nicho ecológico, teia alimentar, bioacumulação, a parte simples de ecologia, e aí o que seria um pouquinho mais difícil é de energia celular, que é um bloco que merece um pouco mais de atenção. E de novo, os detalhes de cada um dos blocos estão no cronograma. É só você baixar a versão de graça ou comprar a versão de 2024. Você vai ter os tópicos para cada um dos blocos
e ainda vai ter a relação das questões que caíram nos últimos Enems relacionadas a cada um dos blocos, para você conseguir fazer teoria e depois treinar algumas questões para checar se está sabendo o conteúdo. Então biologia foi simples, 7 blocos apenas, impacto ambiental sendo o mais importante deles. Aí a gente vai para química, são 6 blocos apenas dessa relação de 50 blocos. O item mais importante é sistemas e misturas, e aqui é o bloco da separação de misturas. Separação de misturas é um bloco extremamente fácil de ser estudado, é um bloco que é basicamente só decorar o que é cada separação e cai demais no Enem, equivale a 1% da prova inteira. Mas fora isso, você vai ter o bloco de cadeias orgânicas, que é você olhar para uma cadeia e saber identificar que tipo de cadeia que é, se é aromática, se é ramificada. É um bloco razoavelmente simples de ser estudado. O bloco de forças intermoleculares também é bem simples, você aprende cada uma das forças. Depois tem o bloco de reações orgânicas, que é bem decoreba também, que é aquelas reações de esterificação. E aí tem o bloco de reações nucleares. Esse é um item que tem aumentado nos últimos anos também, vale a pena dar um foco maior. Você tem que saber os tipos de reação, você tem que saber os tipos de bomba e tem que saber calcular o decaimento, que é bem simples depois que você aprende. Aí o bloco que seria um pouco mais difícil desses é o de reação de oxirredução, que aí você tem que conseguir fazer o balanceamento. É um bloco que você vai precisar de um pouco mais de tempo, mas ainda assim é bem mais simples que o bloco de pilha. E aí a gente vai para a parte de física. Eu separei apenas 5 blocos de física, porque eu sei que muita gente tem uma dificuldade gigante em física, e física é uma matéria que demora um pouco mais para aprender. Então eu separei 5 blocos. Um deles é mais difícil mesmo, que é cinemática, mas cinemática de vez em quando tem umas questões muito fáceis. Então tem coisa que é fácil e difícil dentro de cinemática, é bom você estudar isso. Termologia é o bloco mais importante, é o bloco que mais cai no Enem de física. E aí o que você tem que saber de termologia? Você tem que saber alguns conceitos, tipo isolamento térmico, condutividade, dilatação. Você tem que saber as formas de propagação de calor, isso é importante, cai bastante no Enem. E tem que saber calcular aquelas coisas do tipo, tem um copo de água e ele vai virar gelo. Aí você precisa usar aquelas fórmulas lá, que macete, que mala, que macete quando você estiver mudando de temperatura no mesmo estado e o que mala para mudar de estado. Se fazer umas 2, 3 vezes isso, você aprende, não é difícil. E aí você vai ter aqui ondulatória, mas esse é o bloco de ondulatória básica, então não precisa ficar assustado, você vai dar uma olhada no cronograma, tem ondulatória avançada também, a parte mais fácil está em ondulatória básica. A mesma coisa é válido para ótica, tem ótica básica e avançada, você vê no cronograma os detalhes de cada um, e você vai ter só um pedacinho de eletricidade e magnetismo que é potencial elétrico. Aprender a calcular potencial elétrico é um dos assuntos dentro de eletricidade e magnetismo que mais cai na prova do Enem. E com isso a gente acaba a parte de natureza. Eu tentei deixar o mais enxuto possível a natureza, porque eu sei que todo mundo tem muita dificuldade, mas também colocar o suficiente para fazer diferença na sua prova. Aí a gente vai para matemática aqui, matemática já são 10 blocos, e a partir de agora cada matéria tem um pouco mais de blocos. Natureza tem menos blocos porque a área da natureza está dividida em 3, então cada matéria vai ter um pouquinho só. Eu vou tentar dar uma acelerada, porque o mais interessante do vídeo para vocês é ver a relação dos blocos, os detalhes de novo. Você pega o cronograma para ver, não faz sentido eu ficar falando tanto. Para física e para matemática, a teoria é um pouco mais simples, você tem que praticar. A parte de física eu ainda coloquei um monte de coisa conceitual. A parte de matemática, a teoria é saber as propriedades e as fórmulas. E aí para aprender cada um dos itens, você tem que ir e ficar praticando. A maioria das coisas de matemática estão relacionadas à parte mais básica. Então você vai ter potenciação, radiciação, você vai ter a razão, você vai ter porcentagem, e aí você vai ter um pouco de estatística básica, que o ponto central é a média, e um pouco de geometria. Mas aí você dá uma olhada na lista e vai ver as propriedades e fórmulas e começa a treinar bastante. E esses itens de matemática têm um peso gigantesco na prova, somando esses blocos já dá 15% de toda a nota do Enem inteiro. Então é muita coisa em pouquíssimos blocos, você tem que dar uma atenção especial para cada um deles. A gente vai para a parte de humanas, e aí não tem muito o que te falar aqui. Humanas é você pegar cada um dos blocos e, se você tiver tempo, ver uma videoaula, fazer anotação. Se você não tiver tempo, tentar estudar por resumo e fazer algumas questões. Humanas, tanto para geografia como para história, e aí filosofia está dentro de história e sociologia dentro de geografia, no meu cronograma, você tem que aumentar seu repertório. Quanto mais coisas e mais fontes você conseguir ver de cada um dos blocos, mais preparado você vai estar para a prova,
Lembrando que uma boa interpretação já te dá uma boa nota em humanas. Então você tenta aumentar seu repertório até a prova e começa a ler sempre. E leitura aqui, a gente entra em linguagens, que é a matéria que vai ter uma distribuição mais bizarra do que as outras. Eu te falei no começo do vídeo que eram 49 blocos e um assunto. E esse assunto, por acaso, é interpretação. 7% da prova inteira, não só de linguagens, 7% de todas as questões que caem na sua prova são puramente de interpretação. Ou seja, não tem que saber nenhuma teoria. Você tem que conseguir ler o enunciado, o texto e responder a questão. Então, para linguagens, o principal item é interpretação. Você precisa começar a ler bastante a partir de agora. Eu recomendo pelo menos meia hora de leitura diária, para você ir melhorando seu vocabulário, para você ir começando a ler mais rápido, entendendo mais. E para isso tem vídeo meu de recomendação de leitura, eu posso deixar na descrição. Mas não para por aí a estranheza da área de linguagens, porque os assuntos artes e análise de poemas caem demais no Enem. Somando artes com análise de poema, dá quase 5% de tudo o que cai no Enem, dá 4,8%. Essas porcentagens eu vou colocar no material de apoio que vai estar disponível para membro, que eu colocar na descrição. Para um tipo só de membro eu vou colocar na descrição direitinho. Mas arte e análise de poema é algo que você tem que focar. Fora isso, tem mais outros 3 blocos aqui, e aí você vê os detalhes no cronograma para saber do que se trata, que o mais importante é o que eu te falei, que é interpretação, artes e poema. O resto você vai complementando conforme você tiver tempo. Então é isso que eu queria falar. Resumindo tudo, tem 50 assuntos que te dão metade da prova. Então isso é superior à outra parte da matéria do Enem, que são 110 assuntos, que também te dão metade da prova, mas que não só tem muito mais itens para você estudar, como tem os blocos mais difíceis. Então eu chutaria que você consegue ver 50% da prova com 20% do esforço, porque a outra parte não só tem o dobro de blocos, mais que o dobro, como tem os assuntos que exigem mais tempo. Então é bom para priorizar, você vê primeiro essa parte mais fácil. Se você não tiver tempo para ver tudo, é melhor ver essa parte do que ver a outra. E se você é uma pessoa que tem tempo, garantir que você é bom nessa parte, porque é isso que te tira a nota no TRI se você errar. E claro, essa é só uma das formas de estudar, essa é uma forma de estudar mais emergencial, é mais como fica aí de atenção para você não vacilar nesses itens pelo menos. Tem no outro vídeo 5 outras formas de estudar, inclusive a que eu usei, que é a última forma, é a forma personalizada, que ajuda muito. Então eu vou encerrar esse vídeo deixando aqui a referência para aquele outro vídeo, caso você tenha um tempinho a mais para assistir, eu acho que vale a pena. E por hoje é isso, espero que te ajude. Obrigado!